Olá, internautas, boa tarde a todos. Meu nome é Miriam e hoje estou aqui para fazer a conferência sobre família e ProEx. Já estou vendo que tem algumas pessoas online que eu conheço, outras não, mas será um prazer ter a presença de vocês aqui hoje à tarde. Gostaria de falar um pouquinho, por exemplo, eu estava aqui pensando, já faz 10 anos que eu estudo sobre família. O que acontece? Na condição da minha família nuclear, meu pai e minha mãe são primos de primeiro grau. E eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E esses dois irmãos são casados com outra irmã e outra irmã. Então, eles têm o mesmo sogro e a mesma sogra. E a minha avó e meu avô também eram casados com outro irmão e outra irmã. Então, a questão da família é uma coisa meio imbricada e eu resolvi estudar isso. Mesmo porque, não só no meu caso, todos nós descendemos de um pai e uma mãe. Para nós estarmos aqui hoje, qualquer consciex que queira nascer vai depender de um pai e de uma mãe, ou pelo menos do óvulo e do espermatozoide. Então, essa condição, por mais que a gente evolua, a gente ainda não tem uma outra ferramenta, um outro mecanismo de a gente passar a ser consim. Ainda tem que ser assim. Então, esse é um dos motivos que eu estudo família. Mas nós vamos fazer a correlação também de família e ProEx. Vamos ver qual é a nossa responsabilidade, até onde que a família influi e até onde não influi. Tá bom? Gostaria que vocês ficassem à vontade para fazer perguntas e também contassem um pouco a experiência de vocês, se for o caso. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a definição sobre família. A família ela é um grupo de consciências do mesmo grupo karma ou ligadas entre si pela união ou filiação, excepcionalmente pela adoção, podendo viver na mesma residência ou não. Por exemplo, um pai, a mãe e os filhos. A sinonimiologia poderia ser uma linhagem ou uma série de gerações, linha de parentesco, a genealogia ou a estirpe. E o contrário disso, a antonímia, pode ser uma separação ou um desagrupamento. Então, por exemplo, a família dos nossos pais, nossa mãe, a nossa família nuclear, ela é chamada de família de orientação. Então, é onde procede uma família composta de pai, mãe, irmão e irmã, doravante denominada família de procriação. Então, assim, nós viemos de uma família, nosso pai e nossa mãe é o que nos orientou. Quando nós formamos uma outra família, chama-se família de procriação. Hoje em dia, família com o marido. Hoje em dia eu tenho uma família também, né, que eu constituí, um marido e uma filha, que é chamada de família de orientação. Dentro da Conscienciologia, a especialidade do estudo sobre família, ela está dentro do grupo Karmalogia. A etiologia da família, ou seja, como que a gente pode ver como é que se constitui a família? A família, pela visão da biologia, ela é a união. Para constituir uma família, ela tem que ter a união de um óvulo e espermatozoide e com isso vai gerar um filho, cujo objetivo é a procriação. Essa procriação é a visão social e que também vai transmitir a genética, que é a visão evolucionista baseadas nas ideias de Charles Darwin. E também que tem aquela condição do vínculo de sangue. Meu filho tem meu sangue, ou sangue do meu sangue. Que é uma outra extrapolação também que eu queria chamar a atenção, porque normalmente a gente tem um certo egoísmo de cuidar com a família, ou a gente tem uns tipos de sentimentos diferentes para os membros da família. O que a gente, com a Conscienciologia, pode ampliar um pouco é que a família não é só o nosso grupo de consanguinidade, mas a família pode ser também as consciências afora ou além do nosso grupo, do nosso vínculo consanguíneo. Recentemente eu vi um seriado na televisão que chama The Tudors, que conta a história de Henrique VIII, a história do rei da Inglaterra. Ou não só ele, mas lá estava bem marcado, mas geralmente a maior parte das monarquias, eles fazem muita questão dessa questão de procriação e principalmente de um filho homem. Então, para eles o que vale é o filho que tem o sangue do sangue deles e que seja homem, para que faça a descendência. No caso dos animais, a questão da procriação é para que a espécie não entre em extinção e é que as suas características genéticas sejam transferidas de pai para filho. Então, muita coisa desse aspecto de maternidade,
vem muito desse aspecto ainda do pensamento de bicho ou do pensamento de monarquia, de poder, de querer ter um filho para continuar a genética, de querer ter um filho para continuar no poder. Então, essa seria a etiologia da família. Tem um livro que chama-se A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, que ele conta como que é a formação de uma família. Mas o que a gente pode ver da questão da visão consciencial? A família é uma consequência dos nossos vínculos do passado, que é parcela da grupo-carnalidade, sendo boa parte quando existe discernimento da consciência decorrente do livre-arbítrio, esquematizado por hierarquias evolutivas superiores denominadas de orientação evolutiva. Também queria chamar a atenção de um outro livro que recentemente nós discutimos, nós estudamos, que chama esse aqui, olha, é Libertação, é do Chico Xavier. Apesar de ser um livro espírita, ele algumas vezes tem uns aspectos religiosos, mas ele conta e mostra, ou exemplifica muito bem como é que é esse funcionamento intrafísico e extrafísico da formação de uma família. Inevitavelmente, o professor Val tem falado aqui nas tertúlias ultimamente sobre a questão da transmigração, e ele geralmente fala que não tem muita condição da própria pessoa não querer ser transmigrada. Por quê? Por causa da afinidade, da pensilidade da consciência, ela acaba sendo transmigrada e não tem o que dizer não. Mais ou menos na ressoma, é assim, a pessoa, pela afinidade, ela vai nascer dentro daquele meio familiar. A não ser quando ela já está em um padrão de lucidez mais avançado, que ela tem como discutir com o orientador evolutivo ou consciências mais evoluídas, aí ela vai decidir ajudar a tomar decisão em qual família vai ser ideal ela vir. Aí quando a gente fala assim, que bom, então a gente pode escolher? Sim, nós podemos escolher, mas tudo vai depender também da condição do nosso discernimento. Porque o que nós vamos escolher? Aquilo que é mais cômodo para a gente ou aonde nós vamos escolher fazer mais assistencialidade? Vamos ver um pouquinho ainda dessa parte aqui da etiologia da família. Uma grande maioria da humanidade ainda vive sob o jugo do determinismo, sujeita à imposição dos reencontros evolutivos. Viver com consciência de diferentes níveis evolutivos, prestando assistência a quem necessita, caso queira. Então a gente sabe que quem já tem lucidez sabe que vai ter que fazer algumas assistências e que quer aproveitar a vivência ou a intrafisicalidade ou a ressoma para poder fazer isso. Tem a condição também de que se nós viemos fazer assistência é porque provavelmente dentro da FEP, que nós chamamos, que é a ficha evolutiva pessoal, provavelmente nós já cometemos alguns erros no passado e que nós temos que fazer ou reconciliações ou temos que retribuir ou salvar ou cancelar os erros que nós fizemos no passado. Quando a gente provoca uma atitude ou tem uma atitude anticosmoética ou provoca algum mal numa outra pessoa ou num grupo de pessoas, nós ficamos na condição inseridos na interprisão grupocármica. Esse título de interprisão grupocármica, o professor Valdo já falou em vários livros, tem um verbete que chama-se interprisão grupocármica, e no final dos slides eu tenho também os números dos capítulos dos 700 experimentos que falam sobre essa condição. A interprisão é a condição da inseparabilidade, decorrente de ações anticosmoéticas conjuntas ou em grupo. Isso é o que vai definir as nossas afinizações. O espaço geográfico em que nós vamos nascer, então, por exemplo, o país, a cidade, a manifestação grupal, as experiências projetivas, o padrão pensênico, a ficha evolutiva pessoal, a própria cosmoética é um determinante em qual família nós iremos ressomar. Então, muitas vezes a gente não concorda com atitudes da família, mas a gente esquece que nós estamos nessa família que é pela nossa afinidade pensênica. Então, em algum grau maior ou menor, nós nos afinizamos com essa família. Algumas vezes nós podemos ter uma afinidade a maior, e aí a nossa responsabilidade é a maior, que somos nós que vamos ter mais lucidez para esclarecer os nossos membros familiares. Aquilo que o contrário da interprisão é nós fazermos o acerto dos grupocármicos, que é o ajuste kármico de alguém quando ocorre conjunto simultaneamente com outras consciências e consciex, também reconhecido como reconciliação. Tem um livro que muitos já devem conhecer, que é da professora Marlo Valona,
que chama-se Autocura através da Reconciliação. Este livro aqui também, da professora Mala, ela também dá muitos exemplos de como se fazer reconciliação. E que geralmente é dúvida de muita gente quando tem desacertos com os familiares e a pessoa muitas vezes quer acertar, fazer a reconciliação, mas não consegue. E aí ela diz no livro dela que a gente querendo fazer reconciliação já era o primeiro passo. E aí você pode perguntar assim, mas como é fazer reconciliação com um membro da família que já dessomou? É possível? Sim, é possível, porque nós podemos nos comunicar com essas consciências através de projeção, através do nosso padrão pensênico, através das nossas energias. A própria tarefa energética pessoal é uma forma de fazer reconciliação. Então, o primeiro passo é nós admitirmos que nós queremos fazer uma reconciliação. Agora, se o outro lado vai querer reconciliar conosco ou não, aí já é uma outra parte. Mas, se a gente insistir e a pessoa não quiser, o melhor é deixar para frente, para trás. E pensar que somos nós, que a iniciativa primeira, o mais importante, é a nossa. Então, depende da nossa iniciativa de querer fazer uma reconciliação. Tipos de vínculos à família. A família ela pode ser elementar, formada por um homem, sua esposa e seus filhos. À medida que os filhos crescem e deixam o lar, o grupo familiar diminui. Isso pode ser uma condição, não precisa ser em todas as condições. Algumas vezes ocorre, outras vezes não. O que o IBGE mostra hoje no desenvolvimento da família é que muitas vezes esses pais que ficaram ali, eles tornam-se avós. Os filhos já saem de casa para formar sua família de procriação, mas devido à dificuldade de condição financeira, de independência financeira, eles acabam voltando para a casa dos pais, levam os filhos para os avós cuidarem, às vezes ficam desempregados e economicamente eles são mantidos pelos avós que já estão aposentados. Então essa é uma realidade, essa condição de família elementar, geralmente ela é mais difícil de acontecer. A família extensa é além da família nuclear, pode abranger os avós, os tios, sobrinhos e afilhados. Então, aquela família que nem sempre pode ou não morar na mesma casa, faz parte do grupo familiar, nos eventos familiares, mas não está ali cotidianamente. Ela pode ser um tipo de família também composta, formada por 3 ou mais cônjuges e seus filhos. Não é muito o caso aqui que a gente se conhece da permissão aqui no direito familiar do Brasil, mas pode ocorrer de existir também. Já vi isso aqui no Brasil. E existe assim também o conceito, a evolução do conceito. Por exemplo, esse livro aí que fala de Fustel de Coulanges, que fala sobre a cidade antiga, eles falam da família, geralmente eles moravam em ambiente rural, eles tinham uma fazenda, financeiramente eles dependiam dessa fazenda, todo mundo trabalhava nessa fazenda. Conforme a família ia crescendo, eles iam dividir a fazenda para os filhos, mas eles todos moravam numa mesma casa. Tem um outro livro que chama Philippe Arrier, é um francês que fala sobre a história, e ele diz que na época da formação da família também, as casas eram casas de madeira, e que como o inverno era rigoroso, na parte de baixo os animais eram mantidos na parte de baixo, na parte de cima era a cozinha, e na parte mais em cima, onde a família dormia, ficava. Muitas vezes também a família ficava como era muito frio, onde ficava o fogo, tipo assim na cozinha, onde tinha fogo. Então a família também dormia próximo do fogo. Um pouco antes ainda disso, vocês podem ver ali no slide, na mentalidade tribal. A família era estabelecida com a finalidade de melhorar as chances de sobrevivência. Pouco ou nenhuma importância era dada à personalidade individual, assim como todas as ligações emocionais individuais. Esse caso de valor que eu coloco ali, de preservação, que eu vou explicar um pouco mais para frente, que pode ter um valor que chama-se valor de preservação, ou valor de socialização, ou um valor evolutivo. Então, na época dessa mentalidade tribal, quem conhece psicologia sabe que a criança naquela época, ela não era tratada como criança, ela era tratada como adulto. Então, dava-se pouco valor à individualidade. A família estava ali junto, eles viviam junto, mas eles não tinham muita questão ainda da socialização.
Então, eles estavam todos ali e sobreviviam mais por constituir a família e também a questão da preservação genética. Então, eles iam se formando mais pela preservação genética. Então, o valor que está ali é de preservação. Mais para frente eu vou aprofundar um pouco essa questão do valor de preservação. Na perspectividade grega, a noção de casamento por amor não existia. O que acontecia? Uma mulher custava caro, ela era um fardo para a família. Era um obstáculo à liberdade do homem, porque o homem só queria saber de trabalhar ou queria a liberdade dele. No entanto, ter filhos era uma obrigação em que o homem tinha para com o Estado e a religião. Então ele casava por quê? Porque ele precisava de uma dona da casa e a noiva possuía seus dotes. Então, além dele casar e levar uma mulher, o homem ainda tinha que pagar, o pai da noiva ainda tinha que pagar o dote. O casamento era um mal necessário e uma aliança entre os desiguais. Então, já saiu um pouco do valor de preservação e já tinha um âmbito mais social, na questão do Estado e na questão da igreja. Isso mesmo, a relação entre família e religião, segundo o livro Cidade Antiga, começou na família. Inclusive, essa questão da religião, a família se formou uma instituição. Por quê? Porque antes de ter uma família, de constituir a família, existia muita... Como é que eu falo quando a pessoa não... muitos casos extraconjugais que não existiam... esqueci a palavra, vou lembrar daqui a pouquinho. Existiam muitos casos extraconjugais, muitas crianças que não tinham pai ficavam sem cuidado. Não entendi. Poligamia também, mas não existia formação da família, né? Mas o que existia era o mau comportamento social. Então, de certa forma, a religião acabou criando essa institucionalização de casamento para que houvesse mais condição de socialização, de cuidado de um ser com o outro e que desse mais consideração para com o ser de um ser com o outro, porque normalmente a mulher era muito abusada, o homem fazia filho e não cuidava. Hoje em dia, aqui no Brasil também, essa condição da paternidade, o reconhecimento da paternidade ajuda muito, porque muita mulher tinha filho com vários homens e os homens não tomavam nem cuidado ou nem conta, não queriam nem saber sobre isso. Depois da Grécia, também na perspectiva romana, tal qual os gregos, também não se casavam por amor. Nas classes sociais mais altas, os casamentos normalmente eram combinados entre famílias, por interesses financeiros ou políticos. Um homem casava para se ter uma dona de casa e para ter filhos. Valor também ainda é de socialização. Então, ali, quando sai ali daquele valor de subsistência e vai para o valor de socialização, é porque já tem um compromisso com o Estado e com a igreja. Vocês vão ver também vários filmes épicos que vão mostrar essa condição do casamento. Tem, principalmente no filme que fala, conta a história de Napoleão. A Áustria também, a família monárquica da Áustria, ela quis fazer muitas alianças políticas através do casamento de suas filhas com outros reis de outros países, porque assim evitavam as guerras. Então, essa condição ainda durou por muito tempo. Aí vem lá a perspectiva cristã. A abstinência sexual era proclamada como ideal moral. O casamento foi estabelecido mais tarde para remediar a imoralidade. A palavra que eu não lembrava é porque tinha muita imoralidade. Então, essa foi uma condição de cercear, para que ocorresse mais cuidado com os relacionamentos sexuais. Evitar a promiscuidade. Isso que eu queria lembrar. Então, também na perspectividade cristã, era também o valor socialização. E, na perspectiva consciencial, que o relacionamento em família tenha como prioridade a evolução consciencial do grupo. A família consanguínea poderá ser também a família evolutiva. Então, hoje em dia, assim, um passo que a gente vê que de diferente, provavelmente para a gente evoluir, ou para uma consciência ressomar, para nós termos um corpo para ressomar, nós vamos depender ainda de um homem espermatozoide, de um pai e de uma mãe para nascer. Mas o que a gente pode ampliar um pouco mais é que aquilo que a gente quer de bom para a nossa família, então a gente pode ampliar e não só fazer para a nossa família, mas fazer também para a nossa família consciencial, nossa família evolutiva. Hoje em dia, aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem percebido muito isso, que são as nossas convivências nos condomínios conscienciológicos. É muito interessante quando você abre a porta da sua casa e vê que o seu vizinho é um conhecido seu, porque ele é da conscienciologia, ele é mais do que um simples vizinho. E aí,
a gente acaba também se preocupando com as pessoas que estão próximas a gente, mais ou tanto quanto nós nos preocupamos com a nossa família. Então, é bom que a gente acaba diminuindo um pouco aquilo do nosso egoísmo, que a gente chama também de egocídio. Então, a gente vai tirando um pouco desse egoísmo e passando um pouco mais para o fraternismo e tentar fazer isso na prática. As funções da família. A família tem a função, uma delas é a sexual, já que naquela condição cristã a promiscuidade era proibida e também o sexo fora do casamento era proibido, então a família atenderia essa condição sexual, atende as necessidades sexuais permitidas por meio da institucionalização da união ou casamento, que estabelece um casal legal para os filhos. Ou pode ter a função de reprodução, visa a perpetuação por meio da prole, é aquilo que a gente já comentou antes. Econômica, assegura o sustento e a proteção de todo o grupo, facilitado por estarem juntos. Também a função educacional, algum homem, se pode ser uma consciência, ou o grupo deve arcar com a responsabilidade da educação. Entre essas características, entre essas funções, ainda existe a função socializadora, na medida que transmite a herança cultural ou social. Isso a gente vê muito na condição da nossa ascendência. Por exemplo, na minha família, tanto de parte de como meu pai e minha mãe são primos, então são a cultura espanhola. E aí, quando você vai misturando ou vai formando famílias com outros grupos culturais, você vai trazendo para você os outros costumes. Então, com isso, você vai socializando. Aliás, eu vou falar isso mais lá para frente, como é que isso ocorre na nossa vida. Então, durante os primeiros anos de vida, a gente vai aprender a linguagem, os usos, os costumes, os valores, as crenças, ou preparando a criança para ingresso na sociedade. Sai no jornal hoje em dia, tem uma sigla que chama TCK, significa Third Culture Kids, que eles falam que é uma nova família que está se formando, que são os filhos de diplomatas ou de grandes empresários de multinacionais que mudam. Por exemplo, tinha as crianças as crianças tinham nascido no Brasil, mas eles mudaram para outro país, moraram 3 ou 4 anos no país, por exemplo, na Inglaterra. Aí eles saem de lá e vão para outro país, vão para a França. O que acontece? As crianças vão mudando de país, aprendem outros idiomas e eles são considerados por nacionalidade brasileiros. Mas quando eles vêm para cá, eles não têm vínculo, porque nem o idioma que eles aprenderam, o idioma natal que eles aprenderam, acaba não sendo português. Então, eles acabam ficando com uma identidade que ela muda muito, todas as vezes ela muda. Então, não é só por onde ela nasceu. Então, eles estão chamando essa condição, essa geração do TCK, que é Third Culture Kids. Tá? Só um dado novo. E tem também a função social, quando proporciona a conquista de diferentes estados, como o étnico, o nacional, o religioso, o residencial, o de classe, o político e o educacional. Então, o que acontece também? Tem uma parte da história que estuda, que é a questão da família que é orgânica. Então, naquela família que ela nasce num espaço geográfico determinado, ela vai conseguir mais fundo, ela vai ter mais experiência, é aquilo que a gente chama assim, ela tem mais autoridade moral, ela vai poder dizer mais sobre aquele local, do que uma pessoa que vem de fora. Mesmo assim, isso não quer dizer nada, porque a gente, essa coisa do espaço geográfico vai ter muito aquela coisa de territorialidade, que é a defesa de fronteiras, e que é o contrário do fraternismo. Então, outra coisa que a Conscienciologia traz, que é bom, que é a condição de que, independente do espaço geográfico onde que a gente nasce, nós somos conscientes de evolução, e estamos todos aí para evoluir. Então, a gente tem que diminuir essas diferenças sociais. Então, o ideal é que a gente possa passar esses nossos culturas, essas nossas heranças sociais, para outras pessoas conhecer também. Existem também as regras da união. Às vezes, uma delas é a endogamia. Endo vem de dentro, gamos vem de casamento, que é a regra do casamento que obriga o indivíduo a escolher seu cônjuge dentro do mesmo grupo, local, ou de parentesco, ou de status, ou de etnia. Os grupos fechados, por exemplo,
no caso dos judeus ortodoxos. Eles só casam entre eles. E tem também os Amish, que são aquelas famílias que tem lá nos Estados Unidos, se não me engano, acho que o estado é Ohio, e eles que aparecem naquele filme A Testemunha. Então, eles também só casam dentro deles. Até algumas vezes eles saíram no jornal que eles estavam sendo acusados de pedofilia dentro da própria família e que também eles casavam com mulheres muito jovens e casavam com várias mulheres, não com uma só, e tinham muitos filhos. O contrário pode ser a exogamia. Exo significa fora, gamos, casamento. O casamento de uma pessoa com outra fora do grupo, ou local de parentesco, de status ou qualquer outro gênero a que ela pertença. Então, no caso, aqui em Foz do Iguaçu mesmo, a gente vê muito dessas famílias diferentes. Como aqui é uma cidade que tem 70 etnias, a gente vê muitos casamentos de etnias diferentes. Até tem muitas brasileiras que casam com árabe. A gente vê alguns casais assim diferentes. E o que às vezes pode ter vantagens e desvantagens. Que eu acho assim, algumas vantagens do casamento da mesma etnia é que eles acabam, de certa forma, sentindo um poder, eles acabam sentindo eles acabam se sentindo forte por estar no mesmo grupo. No entanto, acabam perdendo porque eles fazem menos intercâmbio cultural. As formas de casamento. Ela pode ser uma forma de casamento permitido quando não há restrições quanto ao cônjuge, ou pode ser obrigatório, quando tem que casar com uma pessoa de determinada categoria, seja ela econômica, social, religiosa ou de status. Às vezes, isso no passado acontecia muito, acho que hoje em dia já está bem diferente. Até é bom lembrar que, por exemplo, olha só, até antes da Revolução Industrial, os casamentos ainda eram dentro do mesmo espaço geográfico dos vizinhos ou de quem morava perto. Pós-Revolução Industrial, onde as famílias saíram do campo para ir para a cidade, a condição financeira melhora um pouco. Então, os casamentos deixaram de ter uma condição de obrigação entre as famílias, de costumes, para que as pessoas pudessem formar o casamento através do sentimento de amor. Então, esse sentimento de amor não acontecia, até tinha, mas os casamentos às vezes não eram permitidos que isso ocorresse. Tá? Então, essa mudança mesmo veio pós-Revolução Industrial, quando as cidades já começaram a ficar maiores e as pessoas tinham mais liberdade para escolher seus parceiros. Também pode ser preferencial, quando o homem ou a mulher são incentivados ou obrigados a se casar com alguém de determinada categoria, casamento por afinidade. A gente vê isso muito nas famílias árabes, isso ainda acontece. Aqui no Brasil mesmo, eu tenho alguns conhecidos árabes, parece que tem muitas moças que têm seus casamentos já arranjados com primos ou parentes, que elas são obrigadas a casar. Então, tem muita mulher árabe que vem para o Brasil, porque o marido está trabalhando aqui, ou os homens que vão para lá porque já se comprometeram com alguém. Tem uma condição muito diferente e até engraçada, que é o levirato. Quando é o costume segundo o qual a viúva se casa preferencialmente com o irmão subordinado do marido. O que acontece? Tem lá um casamento com alguns filhos. Aí o homem morreu. E a mulher, ao invés de ficar sozinha, ela vai casar com o irmão do marido. E o contrário também acontece. Ou aqui no Brasil acontecia ainda isso muito, principalmente quando o homem fica viúvo e ele fica com muitos filhos, e ele geralmente não vai casar por amor, mas por uma necessidade de cuidar dos filhos. Aí ele vai se casar com a irmã da mulher dele, com a cunhada. Então isso aí já foi tão comum que tem até um nome ali para caracterizar essa forma de casamento. E tem as modalidades de casamento, que é a monogamia, que é o casamento de um homem ou uma mulher com apenas um cônjuge, como ocorre na sociedade ocidental. É a oportunidade das pessoas se aprofundarem no relacionamento e adquirirem um equilíbrio afetivo e sexual. Ou a poligamia, casamento do homem ou mulher com 2 ou mais cônjuges.
Isso aqui, recentemente, na CCCI, houve uma apresentação do Sheik árabe e ele estava explicando um pouco sobre o Alcorão, que é a Bíblia da religião árabe, e eles estavam dizendo, mas como é que é essa coisa de um homem se casar com várias mulheres? E eles dizem assim, na verdade, o homem, ele pode casar, não ter relacionamentos com outras mulheres, mas vai depender, e se ele fizer isso, ele tem que dar o amor igual a todas as mulheres. Se ele tiver capacidade de fazer, de distribuir o amor igual para todas as mulheres, então ele pode casar. Deus vai permitir que ele faça isso. Então, tudo vai depender da interpretação que se faz, né? Porque o que acontece, que a gente já viu também, principalmente na Índia também já vi uma reportagem de eles mostrando um indiano com 5 mulheres na mesma casa, sem ter muita condição financeira. Diz que ele consegue lidar muito bem com isso, mas ele não consegue lidar com a briga de ciúmes entre as mulheres. Então, é uma polêmica, né? Mas a gente não pode fechar os olhos, tem que saber que existe esse tipo de casamento. Existe o contrário, que é a poliandria, que é o casamento de uma mulher simultaneamente com 2 ou mais homens, não tanto conhecido. E a poliginia, casamento de um homem simultaneamente com 2 ou mais mulheres. Só que dessas formas de casamento todas aí, existe ainda uma condição que a gente pode trazer, que é uma condição mais evoluída, que é o casamento e a dupla evolutiva, que aí também a gente vai ver que tem uma condição mais a ver com a proexis também. Vamos ver que tem uma pergunta do Douglas aqui de Mato Grosso. O filho que nasce tem necessariamente alguma ligação de vidas anteriores com os pais? Provavelmente. Muito provavelmente. Principalmente com os pais. Porque, veja só, se a gente no meio de convívio, que às vezes não precisa ser nem consanguíneo, e que a gente verifica num grupo de pessoas, que você olha para as pessoas, você sente assim, você pode sentir a simpatia, pode sentir uma antipatia, ou pode sentir uma apatia. Quando você já sente uma simpatia pela pessoa, com certeza você já faz o link de que provavelmente você já conviveu ou tem uma ligação anterior. Aliás, o professor Valdo fala que dentro da grupo carnalidade, as pessoas com que nós encontramos nessa vida hoje em dia, provavelmente não é a primeira vez que nós estamos encontrando essas pessoas, que a gente já conviveu com essas pessoas anteriormente. Em caso de pais, então, isso com certeza tem relação anterior mesmo. Agora, o que tem que verificar é, essa relação, ela é mais superavitária ou mais deficitária? Ela está numa condição de que você teve atitudes mais de acerto ou de interprisão? Está numa condição mais favorável ou desfavorável? Está conseguindo ter um bom relacionamento ou um mau relacionamento? Tá? E acho que isso que é legal a gente entrar para discutir sobre a questão da família, porque na verdade o que a gente muitas vezes vê são mal entendimentos com a família, e a nossa primeira vontade é nós queremos nos livrar dos familiares. Então a gente fala muito de assistência e não querer cuidar ou ficar perto, mas na verdade as pessoas do nosso grupo familiar às vezes são as primeiras pessoas que nós temos que fazer assistência, tá bem? Então o casamento, a diferença entre casamento e dupla evolutiva. O casamento é uma forma conhecida socialmente da união. A dupla evolutiva é a condição de duas consciências que interagem positivamente em evolução conjunta. Então, assim, o casamento ele ainda é uma instituição, ele tem um contrato, às vezes ele tem alguns interesses. Então, na condição daquele valor que eu falei, ele pode ser só de socialização. A dupla evolutiva, o interesse dela, o ideal que seja mais de evolução. Quais serão as principais preocupações da dupla? Então, por exemplo, um parceiro não pode ser objeto de validação para as inadaptações ou frustrações do outro. Ou seja, se tem alguma coisa que não está dando certo, não pode estar jogando isso na culpa com a outra pessoa. É aquilo que a gente chama, eu escrevi mais para frente, que é o lock externo. Então, o que acontece? Muitas vezes, para a gente se defender, a gente vai julgar o outro como responsável pelas nossas dificuldades. E muitas vezes as dificuldades somos nós mesmos que temos que lidar com elas. Então tem muitas coisas que nós temos que atender a nós mesmos primeiro para depois atender o grupo, tá? Mas se a gente caminha para uma dupla evolutiva, primeiro, a pessoa já está abrindo mão do egoísmo,
já está pronta ou aberta para ter um relacionamento com uma pessoa próxima, que nem sempre são as mil maravilhas, que nem sempre é tudo muito bom, mas que nós estamos aí para evoluir. Então, você tem um parceiro aí para contar com as suas dificuldades e um ajuda o outro, sem competição. Tá? Eu coloquei algumas características aqui, ó lá. Competições devem ser eliminadas, primeiro. Depois, há o direito de cada um crescer na forma de indivíduo, consciência lúcida, dentro de um relacionamento maduro e dinâmico. Então, um vai torcer para o outro para que haja uma evolução. Eliminam-se as restrições impostas e a posse sufocante. Então, aquela condição dos ciúmes, o Val também às vezes fala na tertúlia, né, que o maior problema da mulher é a questão do ciúme. E cada qual desfruta da liberdade energética, mental e emocional para crescer e autossuperar-se. Então, outro dia a gente estava conversando com uma colega aqui na Conscienciologia e ela estava muito incomodada para saber por que a dupla, às vezes, ela é muito quieta, muito calada. Então, a mulher não pode ver o homem muito calado, que ela vai perguntar o que está pensando. Quer dizer, o parceiro não tem nem a liberdade de pensar o que quiser. Então, essa questão da liberdade, da energia, do pensamento, isso tem que existir. E não é necessário ter a cerimônia religiosa ou o contrato de casamento. Então, o acordo dos dois, ele elimina essa coisa do contrato de casamento. Tá? Então, tem uma condição favorável dentro do meio familiar, que é a formação da dupla. E que a gente sabe que mesmo quem está na Conscienciologia, que vai formar a dupla, para quem nunca ouviu falar nesse assunto, existe um livro do Sr. Walter Vieira que fala sobre dupla evolutiva, que vai dar alguns requisitos para quem quer formar dupla, e que a gente sabe também que a dupla não vem pronta, que é um relacionamento que você tem que investir nesse relacionamento, e que algumas vezes a gente, pelo fato de ter um parceiro, já acha que é uma dupla e às vezes não é. Então, isso tudo tem que ser feito sem mitificação. Tem que ser realista, investir na dupla. É aquela coisa assim, olha, dentro da questão egóica e grupocármica, quando a pessoa está sozinha, será que ela tem que se perguntar, será que eu quero uma dupla? Eu quero formar dupla? O que acontece? Às vezes a questão egóica é tão grande que ela não dá espaço para essa pessoa entrar na vida dela. Então, por exemplo, para quem está sozinho e quer ter essa dupla, pergunte, veja, analise você mesmo. Você já deu espaço do seu armário, do seu guarda-roupa para colocar as roupas do parceiro que está para chegar? Então, veja se tem interesse mesmo. E existe a condição do ciclo multiexistencial. O que acontece? Nesta vida aqui, que nós estamos com esse corpo físico, que nós já viemos dessa família, a gente já conseguiu esse corpo físico, a família já nos recebeu, nós então nascemos, e é um ciclo, né? Nós renascemos, tem ali, olha, tá vendo a ressoma, nos tornamos conscientes. Vamos crescer, trabalhar, aí quem diga, né? A gente cresce, nasce, cresce, fica bobo, casa e morre, né? Mas o que a gente pode ver? Que existe muitas coisas para a gente fazer além disso. Então, a pessoa ressomou, agora é consciente. Aí ela vai passar um ciclo, vai dessomar e vira consciência. Então, esse ciclo multiexistencial é que nós consideramos que nós já vivemos vidas anteriores e viveremos vidas futuras. E que provavelmente nessa vida nós já poderíamos ter participado durante o período intermissivo do curso intermissivo, que é onde entra a ProEx. Então, durante o curso intermissivo, se nós participamos do curso intermissivo, provavelmente nós já definimos o que é que nós vamos fazer nessa vida. Então, nós definimos a nossa ProEx. E nós estamos aqui, então, para executar. Mas estou vendo a pergunta ali da Silvia. Quando ressomamos a várias opções dupla evolutiva, dependendo do nosso pensênio, a aproximação de uma ou outra... Quando ressomamos a várias opções dupla-evolutivas, dependendo do nosso pensênio, a aproximação de uma ou de outra, não sei se há várias opções de dupla evolutiva. Eu acho que é aquela coisa que fala de ProEx, né? Existe o plano A e o plano B. Às vezes tem a mais prioritária, deveria ser com determinada pessoa, e ela seria mais produtiva com determinada pessoa, mas vamos supor que isso não dê certo.
Então, aí vai ser com outra pessoa. Talvez não é só do Pensene, porque por Pensene, a família já é por Pensene, a dupla com certeza vai ser pelo Pensene. O que será, Silvia, o que é essa aproximação de uma com uma outra? É a aproximação geográfica? Responde para mim para eu entender melhor a sua pergunta, tá bom? Mas com certeza vai ter padrão pensênico, isso vai fazer muita diferença. Porque se na família faz, a dupla evolutiva vai fazer diferença também, isso conta muito. Aliás, é por isso que nós nos afinizamos, tá? Então, lá, no ciclo multiexistencial, então, quando nós então ressomamos, nós chegamos nessa família. E aí nessa família, o que é que nós tivemos que nos programar no curso intermissivo que foi determinante ou importante para que aquela família ou a outra fosse mais determinante para a gente nascer? O que é mais prioritário? Será que é por causa da assistência que nós temos que fazer? Ou é um trafar nosso que nós temos que melhorar e nascer em determinada família vai ser mais efetivo, vai ser mais produtivo? Então, isso já conta, desde o momento que nós vamos ressomar, vai contar a família onde que nós vamos ressomar, dependendo da PROEX que nós temos que executar. Isso vai fazer diferença. A Silvia está falando lá, é um encontro de duas pessoas que resolvem fazer uma dupla. Sim, eu entendi que é isso, mas assim, ó, eu não sei se tem várias opções. Deve ter a mais prioritária, ou a mais o plano A, e deve ter outros planos. Vai que você não reencontra a pessoa, pode acontecer de você não reencontrar a pessoa. Mas aí alguém vai estar fora, vai ter ectópico, vai estar fora da PROEX. Se não encontrar, alguém vai estar fora do PROEX, ou um ou outro. Aí quando não tem, não encontra, aí vai para o plano B, aí então vai reencontrando uma outra pessoa. E geralmente é aquele tal negócio, vai ser uma pessoa que nós já convivemos em vidas anteriores também. E aí é a mesma coisa, o mesmo raciocínio dos pais para com os filhos. E como que é esse saldo evolutivo na vida dessa dupla? Está mais superavitário ou mais superavitário ou mais deficitário? Tá bem? Então vamos lá para o próximo slide. Existe um fator que se estuda muito em psicologia ou em sociologia, que é o ciclo vital da família. E a gente vai ver nessa questão desse ciclo multiexistencial, como que é isso dentro da família. Nas primeiras duas colunas ali, eu coloquei aquela tabela das idades que o professor Valdo considera, tá? Que é desde a vida fetal até a concepção. Na segunda e na terceira, eu coloquei um pouco das características, nós vamos falar um pouco das características desse período. Então, por exemplo, nós ressomamos, então. Aí tem o período da neonatologia. A vida fetal, desde a concepção até a ressoma. Depois, o primeiro dia aos 28 dias. Depois, a lactância, de 29 dias, 29 dias até 2 anos. Depois, da primeira infância até os 4 anos e a segunda infância até de 4 a 10 anos de idade. O que acontece? Nessa caracterização desse tipo de família, que é onde, vamos supor que exista aí, tem que existir um pai e uma mãe, e essa criança que ressomou, pense em vocês quando vocês ressomarem. No momento que vocês ressomaram, a família de vocês foram o primeiro filho dessa família, ou o quinto, ou 16º, então na condição de qual filho? Você foi o primogênito? Normalmente isso também o professor Valdo sempre diz, que aquele filho que é o primogênito, ele tem mais responsabilidade com a evolução dos demais. Pense em você, então, quando você ressomou, como que era a caracterização da família. Quais seriam as afinidades pensênicas para você ressomar ali? Por exemplo, na condição de que eu estudo, eu vejo assim, que a característica da minha família, eles eram pessoas assim, bastante responsáveis, mas eles não tinham aquele valor que eu falei com vocês, o valor de assistencialidade. Eu fui aprender isso bem lá para frente. Olá, Carlos de Florianópolis está perguntando se pode acontecer de alguns relacionamentos parecerem ser o plano A da dupla evolutiva, mas o prioritário vir somente em um segundo ou terceiro relacionamento.
Pode sim, Carlos. Eu acho que às vezes a gente se engana muito. Eu acho que com a maturidade a gente vai percebendo melhor como é que é isso. Por quê? Porque quanto mais novo, não sei, dependendo da maturidade de cada um, se a pessoa for mais passional, ela vai sim dar muito mais ênfase, achando que a dupla dependendo da paixão que ela tem. Aí a paixão não vai deixar ela pensar direito, ela vai achar que aquela determinada pessoa deve ser o plano A da dupla evolutiva. Conforme vai ter mais maturidade, vai vendo como é que está o relacionamento, ela vai vendo que aquele valor que eu falo, ele não era tanto evolutivo, ele era mais social. Então, isso pode acontecer sim, com certeza. Tá? Então, vamos voltar ali para a ressoma e a infância. O que acontece então nesse meio familiar? A família que está se formando do pai e a mãe que vem com a criança é um membro novo na família, eles vão ter que se adaptar. O bebê também está chegando com aquele soma novo, também vai ter que se adaptar. Houve todo um restringimento consciencial, esqueceu de tudo que ele estudou no curso intermissivo, está ali tendo dor de barriga, fome, frio, sono. Às vezes ele pode estar recebendo muito amor pela família, mas às vezes também não. Então, tem muitas incertezas e que provavelmente a gente até acha que às vezes a gente fala muito de tanatofobia, que é o medo da morte, mas provavelmente a gente deve ter muito mais medo para ressomar do que para dessomar. Porque a gente pode ter o plano de ProEx, mas não está tudo 100% tem certeza. A gente não sabe certo como é que vai ser. Então, tem ali a adaptação ao novo, soma, e a adaptação também da família. Conforme a gente vai crescendo, aquele porão consciencial, que é a condição de a gente atuar sem muita lucidez, que a gente vai ter dificuldade para tomar as decisões mais assertivas. Então, por condições da idade, e a gente acaba passando por isso. Diz que geralmente quem passa pelo porão consciencial é a pessoa que tem mais responsabilidade com a ProEx. Então, isso também pode variar. Diz também que é mais comum o menino ou a criança do sexo masculino passar pelo porão consciencial, mas que com a idade, com o amadurecimento, isso tende a diminuir. Nesse período do nascimento das crianças pequenas, pode haver uma tendência de aproximar as famílias. Então, o que acontece? Existe o pai, a mãe e a criança. Aí os avós maternos e os avós paternos, eles vão querer conhecer a criança. Isso, às vezes, pode favorecer ou pode atrapalhar. Muitas vezes podem ocorrer as manipulações familiares e a condição da educação também vai ser outro ponto. Mesmo sendo um avô ou uma avó, às vezes os pais querem dar uma educação diferente, se os avós são muito próximos, às vezes não vão ter toda essa liberdade, eles podem interferir muito na educação dos filhos. Algumas vezes o contrário, às vezes os avós têm mais responsabilidade que os próprios pais, então às vezes a criança é negligenciada e às vezes é favorável que os avós sejam próximos para cuidar da criança. Então isso vai variar muito, tá? Tem que ver a condição que tem. No cosmograma a gente vê muito o abandono de crianças. Esse ano mesmo teve um caso na Coreia que o casal abandonou um bebê recém-nascido e que o bebê morreu de fome porque os pais ficavam na internet por muito tempo e esqueciam de alimentar o bebê. Então, pode acontecer muita patologia, muita coisa errada nesse período. Também pode acontecer a adoção, também, que é um outro caso interessante, porque tem muita gente ainda na dúvida, mesmo dentro da Conscienciologia, se vai ou não vai ter uma criança, ou não vai fazer a maternidade, né? E na condição de a pessoa querer ter um filho, às vezes adota, às vezes a pessoa que adota quer ter um filho, não consegue, adota, depois que adota, acaba engravidando, ou a pessoa já tem vários filhos próprios, biológicos, mas acaba adotando ainda mais um por assistência. Algumas vezes também abandonam os filhos. E tem até um livro também que eu quero mostrar para vocês, que chama-se Maternidade e Antimaternidade Lúcida. A escolha é sua, da professora Jaqueline. Ela também fala da condição de que isso pode ser uma opção, coisa que antigamente não era, até a questão do casamento, que é cobrado muito da questão do casamento ou da maternidade é cobrado pela sociedade. Todo mundo cobra, mas ninguém quer cuidar, né?
porque também não se diz muito, não se fala das responsabilidades da decisão de ter maternidade ou não. E o que eu acho que isso também é muito individual e cada um tem que pensar que tem a ver com o que tem a ver com se isso está dentro da ProEx ou não. Claro que a gente fala, muitos estudos de biografia, que em alguns casos estava dentro da ProEx a pessoa ter filhos, porque essa pessoa teve filho e acabou ajudando muita gente e deu vida para muita gente, deu corpo físico para muita gente, acabou ajudando. Mas o que a gente sabe que a prioridade não é só essa, que a gente tem muita coisa para evoluir e que algumas vezes quando a pessoa quer ter um filho, às vezes acaba sendo uma condição egóica, porque ela quer uma coisa sua, e aí o que a gente vê é que ela tem que se dedicar pelo menos as duas décadas para aquela consciência, porque dá trabalho, tem que ter dedicação de tempo, de dinheiro, afetivo, vários aspectos que nós vamos falar mais para frente também que eu listei, mas que isso então é um caso para se pensar. Então, pode ser que isso aí também é uma discussão dentro da ProEx, isso também provavelmente é discutido no curso intermissivo, e algumas pessoas daqui da Consciologia já sabiam que não iriam ter filho, outros sabiam que iam ter filho, então isso varia de pessoa para pessoa, mas o fato é que a pessoa que vai ter filho, ela talvez não tenha tanta disponibilidade para fazer uma assistência mais a nível policármico. No entanto, que a gente vê aqui, entre inversores e reciclantes, que às vezes o que importa também são os resultados do trabalho que a gente faz. Então pode ser porque a pessoa tenha 2 ou 3 filhos, tem muita gente que tem filho, está trabalhando, eu mesmo tenho uma filha e estou trabalhando com Conscienciologia e procuro estar aí fazendo assistência. Mas eu digo para vocês que isso cerceia muito e algumas vezes me tira muita liberdade. O Douglas, de Mato Grosso do Sul, meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos. Qual o significado possível de um caso como este? Pode ter vários casos, né, Douglas, mas também por incompatibilidade. Às vezes se casaram com quantos anos os seus pais? Às vezes tinham maturidade suficiente para saber se eles queriam ficar juntos mesmo ou não? Foi uma questão programada ou foi algo que aconteceu? Outra coisa assim, ó, a gente tem que ver. Não vamos pensar só nos seus pais, não vamos pensar num casal qualquer, sabe, Douglas? Vamos ver assim se aquilo aconteceu porque queriam, então se foi planejado ou aconteceu. Os dois não estavam vivendo bem e de repente, se não viver bem, vão ficar brigando na frente da criança, às vezes isso é pior. Então a gente sempre tem que procurar ver qual é a decisão mais madura para esses casos. Tá? Então o significado pode ter muitos e o que tem que ver é assim, ó, aonde que vai ter menos prejuízo. Dentro do relacionamento, a gente tem que analisar a condição de o que está favorecendo mais. Favorece o quê? 51% do relacionamento favorece, vale a pena, ainda que tenha aspectos que um não concorde com o outro, vale a pena ficar juntos ou não vale a pena ficar juntos? É melhor separação. Então, a gente tem que pensar muito na condição de o que é melhor para todos. Agora, claro, que vai variar muito a questão da afetividade. Às vezes, a pessoa na separação vai machucar mesmo, mas vai depender da maturidade com que sai do casamento. Se os dois conseguem fazer isso com maturidade, conseguem fazer e com que fique menos mágoas para ambas as partes. E para a criança também. Tá? Mas se quiser falar mais alguma coisa, pode perguntar. Na questão dos valores, esses valores nesse período aqui da resumo da infância são mais valores de socialização. A minha filha hoje já está com 14 anos de idade, mas até os 10 anos de idade, o que tinha de festa de aniversário para a gente ir era demais. Então, assim, na questão da priorização da ProEx, isso atrapalhava muito, porque você perde muito tempo com esse tipo de coisa. Outra coisa que nós temos que analisar também com relação à ProEx são os aportes. Então, por exemplo, os aportes são aquelas condições que a gente discute muito aqui na PEX, que é o que nós recebemos durante a nossa vida e que nos ajudou, que nos deu uma qualificação a mais. Com relação à própria família, a qualidade da família, se essa família se for possível nos dar estudo, a casa. Então, por exemplo, às vezes a família é muito grande e a pessoa não tem um quarto só para ela, não tem uma cama só para ela. Ou então ela não pode ter escola, não tem oportunidade de estudar.
Isso não depende da condição financeira apenas, porque às vezes até uma família que não tem muita condição financeira, ela, pelo valor dela que ela tem com o estudo, ela é capaz de estudar. Eu chamo também essa fase como uma fase de aquisição para os pais. O capitalismo adora esse período, o marketing, a propaganda faz muita propaganda para esse tipo de família nesse período. Vocês podem perceber propaganda de banco, propaganda de seguradora, aquela propaganda da Doriana, eles vivem fazendo aquela cena da família feliz, a família que acorda toda feliz de manhã, naquele dia ensolarado, sentado à mesa e comendo pão, tomando café da manhã, comendo pão com a manteiga doriana, né? Então, no fim, o que acontece? As famílias às vezes não vivem isso, se frustram porque não vivem isso, mas é uma coisa que às vezes não existe. Quem que é que hoje em dia acorda no mesmo horário, vai sentar para tomar café no mesmo horário e acorda às vezes morrendo com sono com aquela cara feliz? Então, é muito jogo da manipulação, da comunicação que faz e a gente às vezes fica escravo disso. Então, a verdade é que dificilmente vai acontecer de a gente ter o café da manhã daquele tipo que tem na propaganda, tá? Então, existe muita manipulação da propaganda sobre essa condição da família feliz e que às vezes a gente acaba ficando escravo de querer aquela condição e aquela condição não é muito comum para se ocorrer. Também nesta fase, é uma fase que a gente chama de fase executiva da ProEx com relação aos pais aqui, tá? Então, querendo mostrar com relação aos pais. Então, por quê? Porque eles já terminaram seus estudos, já encontraram a dupla, o casal, o parceiro, e até já estão tendo até filhos. E estão no período que eles estão ganhando mais dinheiro, que é o período que eles estão na melhor fase produtiva da vida profissional e junto um monte de coisa. Então, é um período que mais trabalha, que mais ganha dinheiro e que muitas vezes quem está trabalhando quer até ficar próximo dos filhos e não conhece. Então, muitas vezes os filhos estão sendo cuidados pelos avós, estão com o babá, ou os pais enchem a atividade do filho do dia inteiro em escolas integrais ou com atividades extracurriculares, porque não tem com quem deixar as crianças e aí coloca um monte de atividade. Então, em que aspecto isso pode ser mais favorável ou mais desfavorável para a ProEx? É que a gente entra numa robotização do dia a dia que você acaba não pensando, você acaba não sobrando tempo, espaço mental para você pensar na sua ProEx. Então, geralmente, a dificuldade da maternidade e nesse período aí, que ao mesmo tempo que você está numa fase executiva, está pronto para executar a ProEx, você está com tanta coisa que a gente já vai atrasar um monte de coisa na sua ProEx. Então, tem uma outra fase que nós vamos passar aqui para frente, saindo um pouco da infância, que é o período da adolescência. O Douglas está perguntando aqui se a Consciex pode escolher em seu curso admissivo nascer de pais que logo vão se separar, como se fosse um tipo de prova para si mesmo. Eu não sei se a pessoa já sabe que os pais vão se separar, não. O que eu já ouvi falar é que às vezes até os pais estavam separados, que o próprio professor Valdo conta que foi o caso dele, que os pais dele estavam separados e que ele, no extrafísico, conseguiu unir os pais para que ele pudesse renascer, ressomar. Então, eu não acho que já sabe que os pais vão ressomar. Ou então, às vezes, pode ser que os pais estivessem juntos só para a pessoa nascer, a consciência nascer, e que ninguém está botando... A ProEx não vai pôr ninguém em prova para si mesmo. A prova para si mesmo é da autossuperação. Só se for nesse aspecto que você está dizendo, que assim, fosse prova para si mesmo o quê? De superar o quê? Superar a questão emocional? Aí tem que levar em consideração o seguinte, assim, Douglas, vamos supor, como é que era o bem-estar daquele casal que estava junto, dos seus pais lá? Eles estavam bem? Como que eles estavam antes e como que estavam agora? Eles estavam melhor separados ou melhor juntos? Porque o que a gente tem que ver é o que é melhor para os outros, o que a gente quer, o melhor para os outros ou o melhor para a gente. É claro quando a gente fala que a gente quer os nossos pais, porque a gente está pensando em nós, na nossa satisfação, no nosso bem-estar. Isso acontece também com o dessoma. Quando a pessoa dessoma, um membro da nossa família dessoma, muitas vezes a gente não quer que dessoma porque a gente está com medo da falta que eles vão fazer para nós.
Mas quando a pessoa se dessomou, a gente não se preocupa assim, será que essa pessoa que dessomou, ela cumpriu a PROEX? Será que ela é uma completista? Ou a gente está preocupado porque vai nos fazer falta, ou porque está preocupado que vai fazer falta, ou a gente está preocupado por como que aquilo era tempo dessa pessoa dessomar, ela cumpriu a PROEX dela? Então, tem a ver com os aspectos, nossos aspectos egóicos, a nossa emocionalidade, tá? Então, se for um aspecto de superar a emocionalidade, mas eu não acho assim, ó, que já esteja escrito na PROEX que seus pais iriam, já estavam preocupados para se separar. Não acho que tem isso, não. Tá? Eu acho que as coisas normalmente se fica ou se faz para que a gente fique junto, que para todo mundo superar as nossas deficiências. Então, o objetivo de estar junto com alguém é para nós caminharmos melhor. Porque tem um velho ditado que fala, uma máxima da Conscienciologia. Sozinho nós evoluímos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Então o ideal é que a gente sempre esteja com alguém ou em grupo. Isso favorece a evolução de todo mundo. Tá bem? Então, ainda dentro do ciclo vital da família, a questão da adolescência. Então, o que acontece na adolescência? Vão ter muitas dificuldades ainda, ali ó, eu coloquei ainda, continuo colocando pré-adolescência, são as fases também da escala de idades que o professor Valdo considera, e na terceira e na quarta coluna nós vamos discutir um pouco sobre o que acontece ou quais são as características desta época, tá? Então, o que acontece? Dentro da adolescência, os pais vão ter que colocar mais limites familiares, ou seja, os adolescentes vão querer sair mais, vai ter que colocar um limite, a sexualidade está à flor da pele, quase sempre vai haver um conflito de gerações, porque um conviveu de uma forma e as coisas sempre vão evoluindo e há a dificuldade de compreensão do que acontece do novo, sem a gente colocar aqui em questionamento se o novo é o melhor ou o novo é o pior. Eu acho que o que a gente tem que sempre questionar é que se existe cosmoética nessa decisão ou não existe, o que é mais favorável em termos de evolução, sempre na questão do valor de evolução. Os adolescentes vão estar na fase que eles vão ter que fazer suas escolhas profissionais, eles ainda, nesse período todo, até aqui os 26 anos, estão todos na fase preparatória da PROEX, que eles estão se preparando para estudar, definir a sua profissão, definir as suas prioridades, tentar rememorar o curso intermissivo. Quanto mais vão avançando, mais vão rememorando, o seu corpo também vai deixando de ficar, a sua biologia vai ficando mais formada até os 26 anos de idade. E nesse período, não sei se com todos os jovens, mas na minha época os eventos sociais eram intensos, mas eu acho que vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de interesse, porque eu tenho visto assim muitos jovens aqui que fazem muitas leituras, que investem muito no mental soma, então não sei se isso é para todo mundo. Uma outra característica é a saída da casa dos pais, então alguns saem de casa para estudar, para fazer faculdade, para morar fora, e alguns até o que a gente vê também pela estatística e pela questão dos estudos, essa saída dos pais da casa dos pais, ela está sendo um pouco mais postergada, porque ainda, após fazer faculdade, ainda tem o mestrado, doutorado, e a pessoa acaba ficando dentro de casa e não sai, na desculpa de que tem que estudar, e também pela dificuldade da questão da autonomia financeira, isso está se prolongando um pouco mais. E que a pessoa também nesse período, ela pode estar escolhendo querer exercer a TARES, que é a tarefa do esclarecimento. Então ela pode, nesse aspecto, tanto dos pais quanto dos filhos, os pais podem fazer a TARES para os filhos e também pode estar escolhendo de fazer TARES, claro, né, a TARES para os filhos é uma mini TARES, não é uma tarefa do esclarecimento de ponta, tá? O que pode ocorrer aqui também é dos adolescentes quererem fazer a TARES. Então, tem os casos inversores que conhecem Conscienciologia e se tornam professores de Conscienciologia precocemente, bem cedo. Ali na outra coluna tem a dificuldade de concentração, isso é uma questão ainda da biologia, isso dificulta.
tem a zona de risco para percurso de acidentes. Tem alguns casos também que eu conheço de pessoas que sabiam muito, assim, tinham muita intuição de PROEX de responsabilidade, mas que se envolveram com acidente de carro, com acidente de moto, tiveram acidentes sérios. Alguns, nesse período, ainda tiveram EQM e repensaram na condição, de quase dessomar, ainda voltaram para o corpo físico, porque sabem do compromisso que tem da PROEX. Então, às vezes, ainda não tem com tanta certeza a PROEX, mas sabe que tinha algum compromisso. Nos estudos de EQM se vê muito isso, né? Que é a questão da pessoa de que ela está quase dessomando e ela sabe que ela ou tem que cuidar de uma pessoa, ou ela tem que escrever um livro, ou ela tem algum aspecto que ela tem que terminar para depois dessomar. Ainda tem nesse período também os tais dos desvios da PROEX, então que é o inversor que sabe o que tem que fazer, mas ele escolhe ainda pelas baladas, ele empurra a responsabilidade com a barriga. Aí tem o caso da formação da dupla evolutiva, então essa coisa que acontece hoje em dia da ficação, da promiscuidade. Então, isso tudo vai mudar se a gente colocar cosmoética na consciencialidade da pessoa, porque daí ela vai escolher com mais maturidade, vai fazer com mais maturidade as suas escolhas. E a diferença também da questão da gestação consciencial e a diferença da gestação humana. Então, como a gente sabe, a gestação humana é a maternidade e a gestação consciencial é a condição de fazer atalhos através de uma obra consciencial, através da escrita de um livro. Então, eu mostrei esse livro aqui, né, da maternidade e antimaternidade, da professora Jaqueline. Então, para quem tem dúvida, esse livro ajuda bastante. Eu tenho visto muitas perguntas ainda de dúvida na tertúlia do professor Val, das pessoas que têm dúvidas sobre maternidade, e às vezes a pessoa, como é o caso da autora ali, ela vê com a dificuldade dos órgãos reprodutores para não gerar filhos, mas mesmo assim queria muito. E com a maturidade, o aumento da maturidade, o aumento do seu discernimento, ela foi vendo que já que veio com essa dificuldade do aparelho reprodutor, então que não está dentro da PROEX. Às vezes já vem com má formação no aparelho reprodutor, que é para não ter filho mesmo. Às vezes isso já é uma definição para ajudar para não desviar da PROEX. Então existe esse aspecto. No site da Apex temos... Ok? Tá bem. Tá bem. Uma informação a mais, né? Ainda lá, dentro do ciclo vital da família, nós chegamos então na adultidade. A adultidade está composta ali na adultidade, na meia-idade, na terceira idade e na quarta idade. O que acontece? Então, vocês podem ver, sempre nesse ciclo vital, vocês podem se olhar tanto de quando vocês vieram na sua família de procriação, como na sua família de orientação. E eu já me encaixo ali na meia-idade. Então, o que pode acontecer nesse período? A partir dos 36 anos, a pessoa entra na fase executiva da PROEX. Então, é quando ela já investiu nos seus estudos, na sua posição, no seu mental soma, e ela, então, ela vai retribuir isso e vai colocar, ou vai doar um pouco para os outros aquilo que ela recebeu. Seria interessante que houvesse um contínuo investimento no mental soma. Também a gente pode chamar de autodidatismo. Focar também no grupo evolutivo. Então, aquilo que a gente fala assim, olha, quando a gente tem a criança pequena, quando a gente é pequeno, você está no grau de valorização de subsistência. Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro para você construir sua vida, para você ter a sua manutenção. Nessa fase aqui da adultidade, você já tem que ter um foco naquilo que você quer investir. Então, é abrir mão das coisas supérfluas, abrir mão das amizades ociosas, ter cuidados com a saúde, tomar cuidado, já se preparar com a condição da velhice, verificar a condição de melim, que é a melancolia intrafísica. Se a pessoa ela está insatisfeita consigo mesmo,
é melhor ela procurar, isso deve ser um indicador que ela está fora da PROEX, que ela está fora do seu rumo. E aí é bom procurar saber fazer uma avaliação da PROEX. Por quê? Se está com melim aqui no intrafísico, provavelmente vai dessumar e vai ficar com melim no extrafísico. E essa condição é bastante piorada. Existe na psicologia também um estudo que chama-se de filho canguru, que é a condição do filho que vai junto com a família. Por exemplo, o pai e a mãe estão mudando de casa, estão mudando de cidade e o filho vai junto atrás da mãe. E existe o contrário também, é a síndrome do ninho vazio, que é a saída do filho de casa e a mãe sentindo falta do filho. Por quê? Porque a mãe se dedicou a vida inteira ao cuidado dos filhos. Aí, quando ela vai ver que o filho saiu, ela vai cuidar do que agora? Então, ela nunca cuidou da vida dela, praticamente se dedicou apenas aos filhos, então ela não priorizou a sua própria PROEX. E ela se sente perdida, então fica sentindo falta de cuidar de alguma coisa. E quando a pessoa, já desde pequena, já apresenta melim, desde criança tem quadros sucessivos de pneumonia e uma tristeza permanente. Às vezes precisa de ver se isso é melim mesmo ou se isso não é depressão. Então, há a diferença. Quando a criança desde pequena já apresenta melim, às vezes pode ser uma depressão que essa consciência tem. Às vezes não necessariamente melim. Nós temos que lembrar também que, olha só, a criança, quando ressoma, tem uma tendência também da mídia, do marketing, de fazer manipulação de que toda criança é a coisa mais linda do mundo. E muitas vezes uma criança, a gente não tem que olhar ela como uma criança, como uma coisa pequenininha. Ela é pequena, ela é indefesa, mas ela tem uma consciencialidade. E às vezes a consciencialidade dela, ela veio aqui mais para receber e às vezes não tanto para doar. Às vezes uma criança nessa condição é porque ela está ali frágil e ela está precisando de mais cuidados. E às vezes ela pode ter marcas do psicossoma dela que ela ainda não superou. Por isso essa tristeza permanente. Às vezes ela está aqui para superar essas deficiências do psicossoma dela. Então precisa de muito cuidado, precisa de muito carinho, precisa de muita atenção. E às vezes a gente tem, por isso que a gente fala, em maternidade tem essas coisas. A responsabilidade de quem trouxe a criança é de cuidar. Também na condição da síndrome teve a síndrome do ninho vazio que eu já comentei, e nessa questão de filho canguru e filho vazio, tem umas reportagens muito interessantes do filho canguru, por exemplo. Tem filho que casou, saiu de casa, separou, volta para a casa da mãe, e a mãe acha lindo, pega o filho no colo, inclusive. Aliás, é capaz que a mãe tenha torcido muito para uma separação. Tem uma outra condição também que o filho já se casou, saiu de casa, ou está até morando sozinho, mas ainda continua trazendo a roupa para a mãe lavar. Então, às vezes, a tal do relacionamento, às vezes, a afetividade, ele é ruim para os dois lados. Tanto a mãe quanto o filho ainda não fizeram esse desmame. A Rosa está dizendo que, às vezes, para a gente dizer para a Rogênia que talvez tenha, pode ser a síndrome de estrangeiro. Pode ser sim, Rosa, síndrome de estrangeiro, mas eu estou preocupada com o caso da pneumonia e a tristeza permanente, porque a síndrome de estrangeiro não é só tristeza, a síndrome de estrangeiro também tem a condição da inadaptabilidade. E eu estou vendo ali que a questão da pneumonia, que é uma condição de saúde também. Mas é uma hipótese também que a gente não pode descartar, porque a síndrome de estrangeiro pode ser uma hipótese também. Vale a pena estudar? Então, Rogéria, ela está sugerindo aqui para você, o livro da professora Malu Malona explica sobre a síndrome estrangeira, que é uma condição de inadaptação a esse corpo humano e que ela pode estar inadaptada, e ela vai levar um período aí para se adaptar melhor ou ela encontrar o grupo evolutivo dela. A Silvia está dizendo aqui, não tenho a síndrome do filho do canguru, mas afastei-me da minha mãe porque ela tinha melim. Acabei tendo uma filha na meia-idade. Não quero repetir o quadro da minha mãe. Isso também é muito bom, da gente ver os defeitos que a gente vê no outro, a gente não quer repetir. Que eu acho isso o máximo da convivialidade. Eu
privilegio ou eu valorizo bastante a convivialidade, porque a gente convivendo com consciências mais evoluídas que a gente ou menos evoluídas que a gente, nós vamos aprender do mesmo jeito. Com as mais evoluídas, nós vamos aprender para querer fazer igual ou seguir exemplos positivos. Com as menos evoluídas, nós vamos aprender a não fazer, caiu tudo, a não fazer da mesma forma. E acabou não fazendo assistência. Aí deixou uma herança muito grande. O que acontece? O foco dessa herança aproveitou para fazer assistência para quem aquela pessoa que tinha somado não fez. Então, é muito interessante, porque apesar da pessoa não estar como consim, já foi como consciex, ela acabou ainda que, de certa forma, fazendo uma assistência ainda, por através de outra pessoa, mas acabou fazendo uma assistência ainda. Então, tem essa condição. O lado oposto da condição da herança é quando a pessoa que dessoma deixou o bem ali e a família vai criar muitos problemas depois da dessoma. Então, o ideal é aquele que o professor Valdo fala sobre calculismo. A pessoa já está com uma idade avançada, vai dessomar, o ideal é que ela faça o seu próprio testamento e já deixe as coisas acertadas. Para quê? Para evitar que exista brigas entre os familiares, porque isso vai repercutir no dessomante, naquele que está no extrafísico. Então, o ideal é que a pessoa que está nessa fase já cuide para que ela se programe ou já faça o testamento e já deixe isso pronto. Uma outra condição que também nessa fase são os cuidados da fisioterapia gerontológica, né? A professora Cristina Ribeiro, que é da PEX aqui de Foz do Iguaçu, tem me dado boas dicas, porque eu agora acabei de receber minha sogra, que vai depender desses cuidados. Então, eu tenho na minha família, eu, meu marido e minha filha, e vamos ter mais um membro da família que a gente não estava acostumada porque morava longe da gente, e agora vai precisar que a gente tenha cuidados com essa pessoa. Então, qualquer item, qualquer pessoa mais que venha na sua casa, isso muda toda a dinâmica da família. Você vai ter que dividir mais atenção, vai ser uma pessoa mais precisando de cuidados, tudo muda. Mas, o que é isso? São as retribuições da PROEX. A gente já não recebeu bastante até agora, essa mãe não teve que cuidar, deu espaço para os filhos nascerem, então a gente tem agora que cuidar do geronte, preparar também para a dessoma. E outro aspecto bastante importante que a gente está vendo, tem muitos conscienciólogos que estão aqui e que já perderam o membro da família e conseguem ter lucidez através de projeção que vem o encaminhamento desse ente que foi encaminhado por uma comunidade extrafísica evolutiva, podendo até participar do curso no intermissivo. Então, a condição de estarmos aqui em Foz do Iguaçu também pode ajudar a pessoa para ser bem encaminhada. Não só quem está aqui, mas aquele que faz ATNEPS também pode ajudar, né? Todo mundo pode ajudar. Mas é que eu tenho relatos de quem mora aqui, que já perdeu pessoas da família, que tem certeza que pelo fato de estarem aqui, ajudou para a pessoa ser encaminhada para uma comunidade mais evoluída. Tá? Então, até agora, olha só, nós falamos do ciclo vital da família, falamos desde a fase da infância, da adultidade, da adolescência e da adultidade. Tá? E falamos algumas coisas sobre o aporte, as retribuições que nós podemos fazer para a família. E eu acho que na questão da maternidade, ou quem está pensando em formar uma família, tem algumas responsabilidades. A pessoa já tem que ter a responsabilidade profissional. É importante que a pessoa, quando for ter a maternidade, se optar pela maternidade, ou quando ela for formada na dupla, ela tem que ter o início, ou pelo menos uma independência financeira, isso vai ser bom. O equilíbrio emocional, claro que ninguém tem, a gente ainda não consegue ter 100% de equilíbrio emocional, mas é que a gente esteja caminhando para isso, que pelo menos não seja tão desequilibrado emocionalmente, e que a gente consiga desenvolver vínculos afetivos. Então, isso é bastante importante também. E, às vezes, a gente tem vínculos com os membros da família, vínculos consanguíneos, mas a gente não tem afetividade. E provavelmente nós nascemos nessa família que é para consertar os erros do passado, né? Fazer os acertos grupocármicos.
Então, o que eu já vi também o professor Valdo falando, às vezes tem mãe e filha que moram 30 anos juntas e que elas estão ali para se fazerem reconciliação e não conseguem. E vocês acham que vão conseguir fazer essa reconciliação onde no extrafísico? Provavelmente não. Então, às vezes, a gente perde a chance da tentativa de fazer a reconciliação. Às vezes, tinha que aproveitar essa vida para fazer a reconciliação e não consegue. Então, pense ali na responsabilidade do equilíbrio emocional, do desenvolvimento afetivo, da sustentação da família, de formar, né, de estar junto, e também do planejamento da velhice. Eu mesmo tenho uma tia que, quando eu falei que só queria ter uma filha, ela perguntou assim: mas uma filha só? E quem vai cuidar de você quando você estiver velho? E há um antigo ditado que diz: um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Então, também ter filho para cuidar da velhice não quer dizer que isso seja uma garantia. Tá? E eu acho que até pelo contrário. Então, além das responsabilidades, tem a condição das modalidades de família, né? Tem algumas características. Olha, estou vendo aqui pelo relógio que nós vamos ter ainda uns 6 minutinhos ainda da conferência. Eu tenho ainda algumas slides, mas acho que não vai dar tempo de passar tudo. Se alguém tiver dúvida ou quiser perguntar fazer alguma pergunta mais prioritária, eu posso responder a pergunta prioritária. Se não, eu vou falando um pouco dos tipos de família que tem, tá bem? Tem a condição da família monoparental também, que hoje é muito comum. Acho que fala do item 7, bacana. Pais divorciados ou separados. As crianças têm 2 pais vivos, vivem seu dia a dia com a mãe ou com o pai e veem o outro com alguma regularidade. E eu acho assim, ó, que indiferente dela ser monoparental ou não, eu acho que o que tem que valer são os resultados desse relacionamento. Se esses relacionamentos estão sendo superavitários, tipo, as crianças estão bem, não estão manipulando os pais, porque às vezes por os pais estarem longe, as crianças sabem que conseguem ganhar as coisas de um lado e conseguem ganhar as coisas do outro, então a comunicação entre vocês dois tem que ser muito boa, porque senão as crianças podem manipular vocês dois também. Mas vejam pelos resultados, não sintam culpa pela separação nem pelo divórcio e procurem fazer com que o ambiente familiar fique o melhor possível para todos. Olha, a relação da família com o PROEX, o que eu acho? Eu estou achando que você está me perguntando, na sua idade, um pouco já adulta, com uma família, da sua família de procriação, de orientação, que você veio dela. E eu acho assim, olha, nós temos algumas responsabilidades, mas tudo isso tem limite. Nós temos que fazer as nossas reconciliações. Mas se você tentou algumas vezes e a família às vezes não quis, basta. Veja qual é a tua prioridade. A prioridade é a tua PROEX. Aliás, eu acho que a PROEX está acima da família e acima da dupla evolutiva. Se tem coisa que está atrapalhando a tua PROEX, então tem alguma coisa que não está errado. Procure fazer a assistência que pode ser feita e bola para frente. Não dá para ficar cuidando e voltando atrás para cuidar. Não dá para fazer tipo um anzol, uma âncora que vai ficar te segurando, que você fique estático e que você não consiga se mexer, tá? Então, assim, tem que ajudar, tem que respeitar. E quer ajudar, é a primeira coisa assim, perguntar para a pessoa, você está afim que eu te ajude? Porque também tem um outro aspecto nosso, que nós temos a tendência de ser um pouco autoritários e queremos fazer com que a família seja do nosso jeito. Então, cada um, se nós somos consciências evoluídas, nós temos que entender que cada um tem a maneira de atuar, tem o livre-arbítrio. Ela pode ser do jeito que ela quer, ainda que isso não seja do meu agrado. Então, o mais sério, às vezes, é o binômio admiração-discordância, de que você vai admirar a pessoa, apesar de discordar das atitudes ou das decisões que eles tomam. Tá bem? Não sei se deu para responder. E o que eu vejo é que essa família monoparental, também hoje em dia, pelo IBGE que eles falam, é que muitas vezes essa família monoparental, o que aparece que são mulheres sozinhas, chefes de família, que trabalham fora. Muitas vezes está caracterizado desta forma. É o que grande parte acontece. Já vi também assim em aglomerados, tipo assim, o local de favela, a família que se forma geralmente é de um relacionamento. Por exemplo, a mulher engravida de um homem, depois engravida do outro, vai tendo os filhos e às vezes não sabe nem quem são os pais. Então, é outra condição que a gente vê que é a afinidade pensênica, como que isso é sério.
tem a condição também, nós vamos ter que fechar com 17 horas, né, Rodolfo? 17. Então, ó, eu vou querer indicar para vocês, eu vou passar por uns slides que estão lá no final. Eu indiquei os livros, mas eu vou indicar também alguns filmes. Eu tenho alguns filmes para indicar para vocês e eu quero chegar até lá para falar. Eu posso deixar depois esse material, a gente pode mandar por e-mail, se for o caso, mais para frente. Eu posso deixar disponível para o Rodolfo enviar para vocês. Mas eu queria, aqui ó, eu tenho sugestões de filmes que falam sobre família, de vários idiomas, francês, holandês, português, argentino, estadunidense, dinamarquês. Tem um que fala sobre De Soma, que é A Partida, bastante interessante. A Família Savage fala dos cuidadores. A Família Rodante é um filme argentino, é uma bagunça de família. E eu tenho uma pergunta aqui do Carlos. A Cognópolis é uma oportunidade de termos laços evolutivos avançados no mesmo local multidimensional? Eu também acho. E eu acho assim, tem uma condição maior ainda, é a questão de que a família está dentro do grupo Karma, mas o grupo Karma não é só família. Então, além da família, nós temos um grupo mais avançado. E só a gente melhorando essa condição do grupo Karma é que nós vamos avançar para a policarmalidade. Então, eu tenho sugestão de filmes, eu tenho aqui algumas sugestões de verbetes. Verbetes da Conscienciologia, olha lá, eu falei de acertos grupo-kármicos, inseparabilidade grupo-kármica, amortização evolutiva, coletivo conscienciológico, consciência de equipe, consintrafar, elencologia, interassistencialidade, interfisiologia e consim grupal. E eu tenho também alguns, deixa eu ver, acho que eu coloquei meu contato, os livros que eu falei para vocês já no começo, que é o Libertação, Maternidade e Antimaternidade e Autocura através da Reconciliação. E vou deixar também o meu contato por e-mail, caso alguém queira enviar a solicitação de TENEPS, alguma coisa assim, a gente pode conversar também mais vezes, tá bem? Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Vou agradecer a participação de todos e espero nos encontrar outras vezes também, tá bem? Obrigada, tchau.